Olá de novo, pessoal. Para encerrar essa fase de teoria da nossa aula de computação gráfica, eu queria apresentar para vocês um objeto que, de certa forma, ele é derivado da spline. E esse objeto é o prisma. Tá? O prisma, pessoal, só para vocês terem uma ideia, olha, a definição dele está aqui, mas eu vou explicar em detalhes. Mas antes, vamos ver o resultado desse arquivo PowerWay, porque isso talvez possa facilitar a interpretação desse conceito do prisma. Tá? O prisma, nesse exemplo, olha, é um objeto que tem essa cara, esse aspecto. Tá? E vamos considerar o seguinte, olha, esse meu prisma, ele é feito a partir de uma spline cúbica. Tá? E se ele é um prisma, ele é um objeto de extrusão. O que é um objeto de extrusão, pessoal? É um objeto que cresce em um determinado sentido, né? Por exemplo, na altura. Então esse meu prisma que vocês viram, ele começa na altura 0 e termina na altura 1. Tá? Então por isso ele tem essa cara. Ele poderia, por exemplo, começar na altura 0 e terminar na altura 2, e olhem o que aconteceria nesse caso. Olha lá, ele ficou mais alto, não é? Ele poderia terminar na altura 3, e aí ele ficaria mais alto ainda, e assim por diante. Né? Eu posso começar ele na altura menos 3 e fazer ele ir até a altura 3, e aí ele fica maior ainda. Tá? Então aqui, pessoal, vamos dizer assim, é o y onde ele começa, né? E aqui é o y onde ele termina. Tá? Então ele começa em y valendo 0 e termina em y valendo 1, portanto ele tem essa altura. Ok? Notem que esse prisma ele tem alguns contornos, né? Ele tem vamos dizer, ele tem essa parte mais externa, correto? E essa parte mais externa, olhem aqui, tenta acompanhar com o meu mouse. Essa parte mais externa, ela tem um contorno externo, tá? E tem também um contorno interno, tá ok? Já esse pedaço mais interno do prisma, ele somente tem esse contorno mais externo. Tá? Então, olha, o primeiro pedaço do prisma, ele tem um contorno externo e um contorno interno, ok? E o pedaço mais interno, ele só tem esse contorno aqui. Tá? Por que eu estou chamando a atenção para essa questão? Porque na sequência, olha, depois de definir em que altura começa, em que altura termina, eu vou dizer para o PowerWay quais são os pontos que definem esse prisma. Então, olha, antes de falar quais são os pontos, eu digo quantos pontos eu tenho no meu prisma. No meu prisma, eu vou ter 18 pontos. E veja que esses 18 pontos, eles estão enfileirados de 6 em 6. Tá? O que cada um desses 6 pontos indicam para a gente? Eles indicam, respectivamente, o contorno mais externo do primeiro objeto, o contorno, perdão, deixa eu explicar de novo. Eles representam o contorno externo da parte mais externa do objeto, depois o contorno interno dessa parte mais externa e depois o contorno externo da parte interna. Tá? Se eu for observar isso, olha, vamos ver aqui o prisma, vou puxar ele um pouquinho aqui para o lado. Tá? Esses primeiros 6 pontos, eles definem esse contorno aqui, olha. Esse contorno mais externo que eu estou indicando aqui através do mouse. Esses outros 6 pontos, nessa segunda linha com 6 pontos, ela define para a gente, olha, perdão, esse segundo conjunto de 6 pontos define, olha, esse contorno aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? E o último conjunto de 6 pontos define para a gente esse contorno aqui. Correto, pessoal? Só para tentar ilustrar melhor um pouquinho essa ideia, vamos fazer o seguinte, olha, vamos imaginar
que o meu prisma ele vai ter só 6 pontos, tá? Então eu vou ignorar a segunda e a terceira linha, tá certo? E ignorando a segunda e a terceira linha, a imagem que eu vou gerar é essa daqui. Ou seja, se eu tenho só uma linha com aqueles 6 pontos, então eu tenho apenas esse contorno mais externo, correto? Agora, se ao invés de uma linha eu tiver 2 linhas e sendo 6 pontos em cada linha, então eu vou ter um contorno mais externo, que seria esse, que é o que vocês estão vendo nessa imagem, e um contorno mais interno que faria um buraco no meio desse objeto, tá? E aí, olha como ficaria isso daqui. Opa, peraí. Eu esqueci que eu tenho que tirar essa vírgula. Agora sim. Tá lá. Tá? Então, com essa segunda linha, eu escavei um buraco no primeiro objeto. E com a terceira linha, aqui, agora eu tenho que voltar essa vírgula. Lembrando que agora eu tenho 18 pontos, tá? Com essa terceira linha, eu estou criando um novo contorno dentro desse objeto. Portanto, o resultado é esse, tá? E assim por diante, pessoal. Eu posso criar mais uma linha, 18 mais 6 seriam 24 pontos, né? E criando mais essa linha, eu criaria um buraco aqui dentro, tá? E assim por diante, ok? Então esse é o objeto que eu queria mostrar para vocês, que é uma variação da spline e que de repente pode ser útil para a animação que vocês vão fazer. Correto, pessoal? Então eu vou parar por aqui e já já a gente continua.